E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da FX Trade e nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer uma novidade para você, que é um robô que nós criamos à parte, que vai ser incluso dentro do pacote do Gradiente Force Trade, isso mesmo. Então é muito importante você entender que para você fazer os passos que eu vou mostrar aqui, você deve ser assinante do Gradiente Force Trade. Tá? O link está aqui na descrição para você fazer a sua assinatura se você ainda não é nosso assinante. Se você já é assinante, tudo bem, basta você seguir os passos aqui, ok? E se você é novo aqui e se você se interessa em assinar uma ferramenta para você poder negociar com saldo a partir de R$ 500 no mini índice, tá? O link está aqui na descrição, ok? Mas é muito importante você entender que para você fazer esses passos que eu vou mostrar aqui neste vídeo, você primeiro deve fazer os passos de instalação do Gradiente Force Trade. Tá? Então, quando você faz a assinatura do Gradiente Force Trade, você recebe um passo a passo. Então, antes de você fazer tudo que eu vou mostrar aqui para você, é importante você fazer os passos de instalação, que seria download do MetaTrader, instalação do MetaTrader, esses passos principais até a aula 9, tá? Se você quer usar somente o robô que eu vou demonstrar aqui para você agora, você precisa fazer somente até o passo 9 da instalação do Gradiente Force Trade. Depois basta seguir o que eu vou mostrar neste vídeo aqui. Caso você assine e queira também usar Gradiente, aí você deve seguir todos os demais aulas mostradas aqui, ok? Então vamos lá então, pessoal. Primeiro passo, nós já estamos aqui com o nosso MetaTrader instalado, beleza? Já tenho o meu Gradiente Force Trade instalado, rodando, ativado, tudo certinho. Este robô que você vai baixar aqui agora, o link está na descrição deste robô, você deve baixar o robô no link do vídeo aqui, ó. Na descrição do vídeo tem um link para você baixar esse robô. Você vai baixar o pacote dele e você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter o EAFX Trade Range Break B3, ok? Que é um arquivo compactado. Então, assim que você baixa ele, nós vamos o quê? Copiar este arquivo. Então, eu venho aqui com o botão direito, clico em copiar, ok? Vamos lá de novo para você ver. Botão direito, copiar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar este arquivo dentro do meu MetaTrader 5, tá? Aqui eu estou usando o MetaTrader da XP, que foi o MetaTrader que nós usamos para fazer as otimizações dos setups, beleza? Então você vem aqui em arquivo, tá? Abrir pasta de dados, demora um pouquinho, ok? Você aguarda, ok? Ele abriu, você vem MQL5, Expert, Advisor, e aqui dentro você vai colar o arquivo que você copiou. Então você vem aqui, colar. Aqui agora você precisa extrair esse arquivo. Então você vem aqui com o botão direito, clique em extrair aqui. Ok? Você já tem um arquivo aqui, ó. Você tem a pasta do robô, EAFX Trade Range Break B3, tá? Esse robô aqui foi construído especialmente para negociar mini índices. A vantagem desse robô é que ele gera backtest muito rápido, ele faz otimização muito rápido e nós conseguimos disponibilizar para você um pacote de setups para você escolher e utilizar no seu mini índice com saldo a partir de R$ 500. Aqui dentro tem os setups, tá? Então tem uma pasta aqui, ó, com inúmeras pastas, ok? Dentro de cada pasta tem setups que você pode escolher. Então nós temos setups ordem única, ok? Com incremento, ordem única por dias da semana, ordem única sem incremento. E também temos setups com preço médio. Mas o nosso preço médio aqui não faz incremento de ordem. É sempre a ordem, é sempre o tamanho da ordem inicial. Vou mostrar os detalhes para você aqui no vídeo, ok? Tá gostando? Deixa o joinha aí, tá? É importante você deixar o seu joinha aí. E comenta aqui se você gosta de negociar mini índice, tá? É importante para a gente saber aqui, tá bom? Então você já tem isso aqui agora dentro do seu MetaTrader. Mas como eu faço para aparecer ele aqui? Ó, o meu robô não aparece aqui, tá? Então eu preciso clicar em Advisor, botão direito, atualizar. Ok, ele já apareceu aqui, ó. EAFX Trade Range Break Even, beleza? Então já está tudo ok aqui, certinho para a gente utilizar.
Então agora os próximos passos eu quero apresentar para você os setups que você pode estar utilizando. Lembrando, você já tem o gradiente instalado e você agora está fazendo os passos de instalação do Range Break Even, do Range Break B3, ok? Então é muito importante. Eu estou aqui com o meu examinador de estratégia, então eu posso arrastar esse robô aqui para o examinador, beleza? No lugar do WDO, eu seleciono o Win $N, tá? Eu venho aqui, ó, Win $N. Se não estiver aparecendo aqui, você vem em ativos, beleza? Você vai abrir aqui em ativos e você vai digitar aqui, ó, o Win, tá? Então, quando você digitar o Win, você vai selecionar o Win $N, tá? O Win $N, beleza? Se ele tiver cinza, você dá 2 cliques que ele vai ficar amarelinho e quando ele fica amarelo, ele já aparece aqui para mim aqui. Beleza? Ok. Então já tenho tudo aqui que eu preciso. O que eu faço aqui agora? Eu tenho backtest gerado de 2025, tenho backtest gerado de 2024 e 25 e também tenho backtest até de 2023, 24 e 25 aqui. Nós optamos em gerar vários setups para você, para que você rode o backtest e veja qual setup melhor se adapta. Lembrando que o saldo mínimo é R$500, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eu já coloquei o ativo, time frame M5, tá? Que os setups foram gerados para M5, ok? Período, vou começar o setup de 2025, tá? Depois a gente faz um teste com 2024 aí, beleza? Somente abertura de preço, mas eu recomendo que você também faça, tá? Usando somente o Akada-Tick também, tá? Eu recomendo, antes de você utilizar o setup, eu recomendo que você rode o Akada-Tick. Eu acredito que eu tenha rodado no Akada-Tick quase todos os setups, a não ser todos. Mas se por acaso você rodar um setup ou outro e ele der prejuízo no Akada-Tick, você descarta. Tá? Que deve ser 1 ou 2 no máximo, porque é tanto setup que eu acho que alguém, às vezes um ou outro possa ter que eu tenha esquecido de rodar no Akada-Tick. Talvez você me pergunte, por que esse tanto setup? Primeira coisa, hoje nós temos um volume grande de clientes que utilizam nossos robôs. Então, assim, é importante a gente ter formas de diversificar entre nossos clientes. Então, nós deixamos que o próprio cliente escolha qual setup ele quer usar. Porque o mercado brasileiro, não adianta eu querer colocar para todo mundo o mesmo setup. Tá? Se eu pegar todo mundo que tem hoje e falar, vamos todos usar o mesmo setup, nós iremos trabalhar uma somatória de volume de compra grande ou de venda. Então, assim, isso acaba sendo ruim, porque talvez não tenha liquidez em certos momentos. Então é importante cada um usar o que quiser, que aí a gente diversifica o momento de entrada e fica mais tranquilo no mercado, sossegado. Evitando, né, igual o povo faz aí de copy trade. Teve gente que teve um problema aí com esses copy trade, que o cara vende 3.000 assinaturas de copy trade, todo mundo querendo comprar e vender ao mesmo tempo. Não vai dar certo, tá? Então a gente deixa uns setups para você escolher. Então eu recomendo que você gere no Akada-Tick para validar. Eu vou fazer teste aqui somente abertura de preço para não ficar longo o vídeo, tá bom? Ok, então o que eu faço aqui agora? Eu vou escolher o setup que eu quero rodar, tá? Então eu vou escolher. Então eu venho aqui em parâmetros de entrada, tá? No meu caso já tinha um e-mail porque eu tinha feito o teste. Então no seu caso vai vir assim, ó. No seu caso vem dessa forma aqui, ó. Tá? O seu robô vai ser pré-definido aqui, ó. Desse jeitinho sem nada. Então eu recomendo que antes de você rodar qualquer teste, você sempre clique em pré-definidos e agora você carregue o setup. Você vem aqui abrir, ok? E você pode vir aqui, ó, dentro da pasta do robô ou a pasta que você quiser. Então assim, eu venho aqui em MQL5, Expert Advisor, tá? Eu tenho aqui, ó, Break Even, Range Break B3, eu confundo o nome, Setup. Então eu vou começar com esse setup aqui, ó. Vou pegar a primeira pasta que seria ordem única com incremento de lote. Então eu tenho setup 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tem setups aqui com 100% de acerto. Então eu vou rodar primeiro o setup 1 para a gente ver, ok? Eu clico aqui e coloco o meu e-mail aqui. Quando eu faço isso, eu clico em teste único mesmo. Você pode fazer teste visual. Eu vou rodar o teste único porque é mais rápido, tá? Para o vídeo não ficar longo. Então eu clico em iniciar aqui, beleza? E aí a gente aguarda um pouquinho, ok? Para ele gerar o resultado aqui para a gente aqui, tá? Tá, então isso aqui foi um setup gerado em 2025, tá? É um setup, vamos ver os resultados aqui, ó. Você começa com 500, tem uma possibilidade de lucro de R$700 nos próximos meses, ok?
Drawdown de 13%. Se você observar aqui, o maior drawdown, tá, foi R$ 143, ok? E de 80 ordens, de 80 posições, 2 fechou no prejuízo, com a taxa de acerto de 97%. Tá? Então isso aqui é um dos setups que nós fornecemos. Lembrando que nossos robôs só operam nas mudanças de candle. Então, assim, o que acontece dentro do tick de cada candle não interfere em nada. Nós esperamos a vela fechar, fazemos uma análise e logo fazemos a entrada. Pense o seguinte, é um robô 100% automático, é um robô que precisa deixar ele trabalhar. Flávio, esse robô abre ordem todos os dias? Depende do setup que você usa. Normalmente, ele não vai abrir operações todos os dias, porque nós trabalhamos com análise quantitativa dos dados, né? Então, a gente faz uma análise em cima do período que rodou, escolhemos o melhor resultado, com o menor drawdown e o maior lucro possível dentro daquele período. Então, a gente escolhe o setup assim. E dessa forma, ele nos traz, por exemplo, 80 operações nos últimos 6 meses e 10 dias, mais ou menos. Então, significa que provavelmente ele não abre operação todos os dias, ok? Então, isso é importante você entender. Ele não abre operações todos os dias. É um robô que funciona gerando lucro mensal, tá vendo? Olha aqui, ó, todos os meses foram gerado lucro, fechando no positivo. Se você olhar no modo geral, esse setup que nós testamos abre operação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas não quer dizer que toda segunda-feira ele vá abrir operação. Pode ser que uma segunda ele não abra, mas abra na próxima, ok? E que você precisa deixar o robô trabalhar. Beleza? Então esses dados aqui você tem que mostrar. E o cuidado que nós tomamos aqui vai muito além do que simplesmente escolher setups lucrativos. Tá? Nós escolhemos setups com drawdown máximo dentro do permitido para o capital que você está operando. Então se você opera com R$500, você vê que R$143 de stop, tá? É aceitável e então é algo tranquilo. Tá? Para quê? Para não comprometer o seu capital. E sempre olhamos também o nível de margem. Tá? O nível de margem é importantíssimo, porque na B3, com 100% zera a sua conta. Se você chegar com 100% aqui, a corretora vai lá e estopa suas ordens. Tá bom? Então você tem que passar longe disso. Beleza? Então vamos testar um próximo setup aqui para você entender. Tá gostando do vídeo? Dá um joinha aí, tá? Comenta aqui. O vídeo é um pouco longo porque eu quero mostrar detalhes para você. Então não adianta você querer um vídeo curtinho, rapidinho, arrasta robô. Não, aqui você tem que entender. Então assista o vídeo aí para você compreender tudo que estamos falando aí. Então eu venho aqui de novo um teste único, tá bom? Não vou mexer nada por enquanto. Eu venho aqui em parâmetros, copio o meu e-mail, vou copiar, Ctrl X, e aqui eu pego e pré-definido novamente. Tá? Eu venho abrir. Eu vou abrir um novo setup aqui, tá? Para eu não precisar, presta atenção, no meu caso aqui, que eu sou desenvolvedor, eu vou usar os meus setups que estão numa pasta mais acessível aqui para andar rápido o vídeo, porque senão toda hora eu tenho que vir aqui MQL, Expert, Advisor, tem que vir na pasta do robô e pegar tudo. Então, para evitar isso, eu venho só em abrir e já vou pegar aqui, ó, já venho acessar aqui para andar mais rápido. Então eu vou pegar o setup 2 aqui agora, tá? 2025, também que tem a data. Ah, o setup 1 é de 2024 a 25, mas eu rodei só de 25, mas você pode rodar de 24 a 25. Setup 2 somente 25, então eu vou pegar o setup 2 aqui para a gente ver como é que tá. Eu pego o setup 2 e colo ele aqui. Quando eu falo 2025, significa que eu otimizei ele só em 2025. Provavelmente ele não vai funcionar em 2024. Se você quer setup que funcione em 2024, temos setups escrito 24, 25, 23, 24, 25 ou 23, 25, sabe? São setups, na verdade vai estar 23 a 25, então você tem que escolher isso, tá? Então aqui é um setup para 2025 e eu venho aqui teste único no setup 2, por exemplo, tá? E vou ver o teste, o resultado que ele me dá para a gente analisar. Ok, tá? É um setup. Aí, ó, veja o seguinte, entenda uma coisa, é isso que você tem que entender. Quando eu peço um backtest um período menor, ele me aumenta a minha chance de lucro. Tá? Então, nesse caso aqui, eu gerei um resultado. Comecei com R$500 e ele me gerou um potencial de lucro de 1.900 nos próximos meses. Por quê? Porque eu gerei um backtest com período menor.
Quando eu aumento o tamanho do período, provavelmente acabo dificultando uma escolha, porque é muitos dados. Então, quando ele trabalha com dados de 2 anos, 3 anos, ele fica mais seletivo. O robô vai, às vezes, em alguns casos, fazer menos operação, mas em alguns casos ele vai até aumentar o lucro também. Mas nesse caso aqui, é só 2025. Drawdown máximo que ele chegou de R$351, tá? Drawdown máximo. Então, nesse caso aqui, é um setup que provavelmente você teria, às vezes, que começar com R$600, talvez, mas 500 dá, tá? 500 dá, porque eu vou te explicar o porquê. Porque quando ele chegou em R$351 de stop, tá? O stop representou 17% do seu capital. 17%. Então significa que seria a mesma coisa de você com R$500 ter tomado um stop de 120, 130. Então é tranquilo, pode usar assim com R$500 sim, tá? Então essa análise. Nível de margem 480. Nesse caso foram 91 operações e 5 perdedoras. Então você teve uma taxa aqui de 94% de acerto. Robô operando todos os meses. Todos os dias teve operação, mas é o que eu falo para você. Todos os dias sim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas talvez pode ter uma segunda ou uma terça, quarta ou quinta, em algum momento, que ele não abriu operação. E é normal, tá? E é normal. Robô não vai abrir operação logo de cara, tá? Entenda isso. O robô precisa que você deixe ele trabalhar. Ele é feito para isso. Por isso que nós usamos a otimização. Ah, acabei de instalar meu robô e não abriu ordem. Nem vai abrir. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Você tem que instalar ele e deixar. Instala e deixa ele trabalhar. É assim que funciona. Tá bom? Então aqui, ó, gerou um lucro legal, tá? Um lucro. Ele usa lote com incremento, tá? Se você pegar os parâmetros desse robô, ele tem poucos parâmetros, mas parâmetros bem eficientes, tá vendo? São dias da semana, um filtro RSI, stop loss, horário, tá? Definir lote inicial, fechamento exclusivo e pronto. E a configuração de preço médio, caso a pessoa queira. O resto é o algoritmo interno, que é uma análise estatística que ele faz com os dados que ele levanta nos períodos que passou. E com isso, a otimização vai te dar a melhor performance desse robô, tá? E aí é onde foi que a gente selecionou esses setups que está disponível para você utilizar, beleza? Então isso aqui, por exemplo, foi um exemplo do setup 2, tá bom? Então eu venho agora passar para o setup 3, né? Nós podemos até pular às vezes aqui, deixa eu ver aqui, para quê? Porque não dá para passar todos os setups aqui agora, porque é muito setup. Então você vem aqui pré-definidos, ok? Você vem em abrir aqui, ok? Aí você pode escolher, por exemplo, olha, tem vários setups aqui, 3, 4, 5, qual que você quer? Vamos escolher o... importante, tá? Você tem setup vendendo, você tem setup comprando, então você tem vários tipos de setup aqui. E o controle do setup sempre é feito pelo Magic Number, tá? Lembra que tem o Magic Number. O Magic Number, pessoal, é um número que o robô usa para controle interno das operações. Então, eu controlo que essas ordens abertas aqui são feitas através do Magic Number deste robô, tá? Dessa forma aqui, beleza? Então vamos lá abrir o outro setup para a gente ver. Vamos pegar o setup 5 mesmo. Você pode abrir na sequência do jeito que você quiser, tá? Eu vou abrir o setup 5 aqui, por exemplo, que é um setup bom. Ele é para 2025. Opa! Ele é para 2025, deixa eu ver. Nem prestei atenção aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Setup 5, 25, ok. Então eu vou colocar ele aqui para rodar. Vamos ver? Teste único, ok? E roda ele aqui, beleza? E vamos deixar ele trabalhar. Rodou, cadê? Ó, olha que impressionante esse setup aqui. 100% de acerto, tá? 99 operações, todas no acerto. Todas. Ele não errou nenhuma, tá? Todas as operações com acerto. Drawdown máximo foi de 210, que chegou a 30% do capital, tá? Então, tá aí, ó. Ah, Flávio, mas drawdown? Sim, drawdown não é stop. Drawdown foi o momento que eu abri a operação, ele chegou a ficar negativo 210 e depois voltou e realizou lucro. Isso é drawdown, ou poderia ser um stop também. Nesse caso aqui ele não estopou. Nesse caso aqui ele teve um negativo até de 210 e depois voltou, tá bom? Então olha lá, ó.
Tá aí, ó, 100% de acerto. Então isso aqui é um exemplo para você do potencial desse robô, tá bom? Vamos rodar mais um backtest aqui para você ver, tá? Ctrl X, você vem aqui pré-definidos, abrir. E agora você tem também, vou fazer um exemplo aqui, eu vou pular um pouco aqui, ó. Você tem ordens únicas, ó, presta atenção. Você tem setup 2022 a 25, aí você roda aí, tá? Vou deixar para você rodar. Você tem ordem única por dias da semana. O que seria isso? Deixa eu explicar para você o que seria isso. É o seguinte, quem é que vai usar esse setup ordem única por dias, tá? Aonde tiver ordem única por dia da semana ou setup preço médio por dia da semana, você precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Você vai precisar ir, cara, você precisa ir de uns R$1.000 por aí, tá? Talvez nem precise, mas você até pode começar com 500 e deixa 500 separado, que aí no outro dia, se precisar, você deposita mais um pouquinho. Por que eu estou falando isso? São setups criados para operar nos dias da semana. Então isso aqui são setups, ó, são setups fantásticos isso aqui, tá? Isso aqui é uma forma de otimização que levou um tempo legal meu, mas eu otimizei setup para segunda, para terça, para quarta, para quinta e para sexta. Significa que o setup 1, ele só abre ordem dia de segunda-feira. Então eu fiz um levantamento estatístico de 2024 até agora, só de segunda-feira. Então, olha lá, vou abrir ele para você ver. Eu vou colocar meu e-mail aqui, vou colocar teste único, vou colocar 2024 até 2025 aqui, até a data atual. R$500 mesmo, e eu rodo um teste único para você ver. Ele só vai abrir operação dia de segunda-feira. Ele não dorme posicionado, tá? Esses setups não dormem posicionado. Então, é importante você entender que os setups para mini índice são setups que trabalham de forma... vamos rodar aqui único e a gente clica em iniciar aqui. Aí. São setups gerados, tá? Para encerrar a operação dentro do dia. Por quê? Porque para você operar pouco dinheiro, as ordens têm que ser fechadas dentro do dia. Então isso aqui, por exemplo, é um setup, tá? Que a função dele é operar só na segunda-feira. Ele só opera segunda-feira. Mas se você pegar aqui ao longo dos meses, o robô fechou positivo. Tá? Então eu posso, por exemplo, neste caso aqui desse pacote aqui, ó, esse pacote de setup aqui, ó, que eu vou rodar mais uma vez aqui, ó, pré-definidos, vou rodar o de terça agora. Você pode instalar os 5 setups, tá? Aqui, ó, esses aqui, ó. Ordem única por dia da semana, por exemplo. Eu posso instalar todos os 5 setups na mesma conta. Sabe por quê? Porque ele não opera todos os dias. O setup de segunda só opera na segunda. O setup de terça só opera na terça-feira. O setup de quarta somente na quarta. E aí sucessivamente. Então, se eu pegar o de terça aqui agora, ele não interfere no setup de segunda, porque segunda já foi, já realizou, já fechou tudo. Não tem mais ordem de segunda-feira. As ordens de segunda-feira já foram encerradas. Ok? Então, quando as ordens de segunda-feira já foram encerradas, na quarta-feira ele vai usar o setup de quarta. Então, agora eu vou rodar o setup de terça para você ver. E são setups gerados de 2024 até a data atual. Ó, 2024 até a data atual. E ele vai te gerar uma performance excelente para você ver aqui. Ó, olha lá. Ó. Começa com 500, chega até 1.600. Aqui, ó. Ele chegou a um drawdown máximo de 900, mais os 900 representou 29% do seu capital. Então, se você tem 500, 29% seria aproximadamente, se 20%, 140, 150, uns 150, 160 reais de 500, se fosse 500 reais, tá? Então, quando eu falo que quando você escolher esse pacote, onde você instala 5 setups, que seriam um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta, você acaba precisando de mais dinheiro, porque supondo que você instale os 5 setups e na segunda-feira você toma um stop, ok? Na terça, pode acontecer de você ter outro stop e você ter lucro na quarta, quinta e sexta. Então você tem que ter fôlego. Então provavelmente 500 reais para os 5 setups acaba sendo um pouco. Tá? Então tem que ter um pouquinho mais, então você tem que ter uns R$1.000 ali para você usar. Por quê? Porque caso você tome 2 stop, nada vai interferir, você tem quarta, quinta e sexta para resolver, tá? É difícil você ter stop todos os dias seguidos, você não vai ter, mas você pode ter um stop logo de cara na segunda ou logo de cara na terça, dependendo do dia que você instala,
tá? Então é importante você ter essa noção, tá? Mas mesmo aqui mostrando 900, mais os 900 representa 29%, que seria em cima dos 500, algo de 160 mais ou menos. Vamos fazer as contas aqui para você ver que não seria muito, tá? Só um minutinho. Que eu vou pegar a calculadora aqui, ó, já até fiz a conta, ó. Se fosse os 500 reais aqui, você teria tomado um stop de 145 reais, tá bom? Então você tem que estar ciente que o stop pode chegar em 29%, mas em cima do capital que tiver naquele momento, tá? Se o capital tiver de 3 mil reais, se você tem um capital de 3 mil reais vezes 29%, aí sim seria algo, né, de 870 até 900. Mas em cima de 500 vezes 29% seria em torno de 145 reais. É matemática, isso aí é matemática não mente, então é só a gente olhar direitinho o que está acontecendo aqui, tá? Então esse aqui seria o setup de terça-feira. É o que eu falo, stop vai ter? Vai ter momento de stop e não tem o que fazer, tá? Mas é importante você entender que mesmo tendo stop, a tendência é ele se recuperar ao longo da semana ou do mês, tá bom? Então vamos lá para você ver o próximo setup aqui, tá? Então você vai pegar aqui, por exemplo, vou pegar um setup de quinta agora, vou pular um pouquinho porque senão fica muito longo, tá? Então você pode vir aqui, ó, e pegar uma ordem única aqui, vou pegar o setup de quinta, depois você roda o de quarta, de sexta. Vou pegar o de quinta, por exemplo, e vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou rodar um teste único para a gente ver aqui. E aí a gente deixa ele rodar para a gente avaliar qual é a performance dele. Beleza, rodou. Então, se você pegar o de quinta, por exemplo, o drawdown máximo que ele chegou foi R$ 99, tá? Chegou a 17,55%. Então, ele teve stop? Sim, ele teve um stop, tá? Quantidade de ordem, 65. Ai, Flávio, mas é pouca ordem. Sim, é muito simples. Você tem que fazer a conta de quantas segunda-feira, quantas terça ou quarta ou quinta que existe em um ano. Levando em consideração uma matemática simples, cada mês tem mais ou menos 4 segunda-feira. 4 vezes 12, uma média de 48 segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, mais ou menos isso, tá? 48. Mais a metade disso, que seria em torno de 24, porque vamos considerar, aqui eu estou olhando só 2024, mais 24 de 2025, daria em torno de 72 dias da semana, de segunda, terça, quarta, quinta separados. Vocês entenderam a conta que eu fiz, né? Porque como são setups para segunda, setup para terça, setup para quarta, são setups separados, o volume de operação é em cima daquele dia que ele está testando. Então aqui deu 65 dias aqui, ó. Se você olhar aqui, deu 65 negociações. Teoricamente, acima de 70 ou 71 seria praticamente operações todos os dias, mas a gente sabe que nem todos os dias, por exemplo, mesmo você otimizando o setup somente para segunda ou somente para terça, nem todos os dias, nem todas as segundas-feiras você vai ter entrada, também nem todas as terças, nem todas as quartas, tá? Mas a forma que eu estou mostrando aqui é uma otimização mais detalhada porque eu pego um levantamento em cima daquele dia e a gente sabe que o mercado da segunda-feira é totalmente diferente do da terça. Existe um padrão, porque a segunda-feira vem logo depois no final de semana. Final de semana, as bolsas são fechadas. Então, o que acontece no mundo, uma coisa pode repercutir na segunda-feira de forma diferente. Já na terça já está mais tranquilo. A mesma coisa na quinta e sexta, tá? Então, por isso que às vezes setups otimizados por dias da semana seja uma boa ideia para você. Mas isso é você que escolhe se você quer usar assim ou não, tá? Então aqui, por exemplo, voltando aqui, eu estou te mostrando um teste de que seria quinta-feira, tá? Então isso que eu estou mostrando para você é os setups por dias da semana. Então aonde você vê escrito isso, ó, teste único, tá? Pega o meu e-mail, ok? Pré-definidos aqui, abrir, tá? Se você tem isso aqui, aonde você vê escrito, tá? Por dias da semana significa que são setups para segunda, para terça, para quarta, para quinta e para sexta. Claro que tem uma pasta ou outra aqui que você vai encontrar setup somente até quinta, porque não performou bem na sexta, tá? Tanto preço médio, tá? As de preço médio
são todas assim, tá? Os setups de preço médio são todos assim, setups separados por dia da semana. Tá igual aqui, eu tenho setup preço médio de 2023 até a data atual. Eu tenho setup preço médio do ano de 2024 até a data atual. Vamos pegar aqui, por exemplo, segunda-feira do preço médio, para você ver, tá? Preço médio significa que, ó, presta atenção aqui nos parâmetros aqui, ó. O ativar preço médio está aqui, a quantidade de ordem está aqui, ele vai abrir até 3 ordens de preço médio, com a distância de retração de 50, mas ele não faz incremento de ordem. Se você estiver operando um contrato inicial, ele vai abrir mais alguns contratos de um contrato ali, mais 3 ordens de um contrato. Então, se você pega este preço médio, coloca aqui teste único, de 2024 até a data atual, vamos ver o resultado, para a gente ver o que ele faz aqui, tá? Ok, eu peguei o setup de segunda-feira, veja que o drawdown foi pequeno, ele chegou a um negativo máximo de 195, tá? Aumentei a minha taxa de perda porque eu trabalho com preço médio, entenda isso, tá? Quando eu trabalho com preço médio, as últimas operações ajudam a fechar as ordens com prejuízo, então por isso que se aumenta a taxa de erro, tá? Então assim, eu fechei com a taxa de acerto de 68% porque é normal, porque quando trabalha com preço médio, não é todas as operações que vão fechar no lucro, mas é uma ótima opção também. Todos os setups foram gerados respeitando o nível de margem, respeitando um drawdown mínimo necessário aqui, tá? Então você não vai ver nada exorbitante aqui, você não vai ver um drawdown de 70%, 80% aqui, tá? Isso é importante. E claro, se você olhar aqui, são setups que geram lucro ao longo do backtest que foi feito, tá? Vamos rodar outra aqui só para a gente finalizar a parte de backtest. E aí sim, eu vou mostrar para você como que você usa isso no gráfico real, tá? Você vai aqui, pré-definido, vamos rodar mais uma aqui, abrir. Vou pegar aqui mais um setup aqui para você, né? Seja qualquer, vamos pegar esse 2025 aqui, vamos ver o preço médio por 25 aqui, deve ser mais. Vamos pegar o de segunda-feira. Vamos pegar o de quarta, vamos ver como é que é. Eu coloco aqui, ok, e clico teste único 2025. Por quê? Porque se eu gerir a otimização 2025, não adianta eu rodar ele em 2024. Então eu clico aqui e iniciar, ok? E a gente acompanha o resultado aqui para a gente ver. Fantástico, rodou, beleza? Aí, ó, são setups, aí, ó, gerou R$418 de lucro, tá? Taxa de acerto de 61%, padrão, porque é preço médio, ok? E olha aqui o lucro, tá vendo? Toda quarta-feira foi bem lucrativo, tá? Então, eu estou te oferecendo aqui oportunidades inúmeras para você lucrar com essa ferramenta. E principalmente com baixo capital. Agora, como que eu coloco para rodar isso? É muito simples, tá? Então, eu vou fechar esses gráficos aqui. Tá? Lembrando que você pode começar em conta demo ou conta real. Você precisa primeiro ter o ativo vigente, tá? O ativo que está em uso nesse momento. Eu não sei qual é o momento que você vai ver o vídeo, mas nesse momento agora que estamos dia 16 de julho de 2025, eu vou procurar o ativo que está vigente aqui. Então eu venho ativos, ok? E vou pegar aqui o Win, tá? Já digitei. Você pode digitar aí, ó, Win, tá? Win. E aí eu vou procurar aqui, qual é o ativo que está vigente? Então é esse aqui, ó. O ativo que eu devo usar neste momento aqui agora é esse aqui, ó, o WinQ25. Lembrando, pessoal, que nós usamos o mini índice com vencimento. Então, todo mês você tem que trocar o gráfico, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar esse aqui, ó, tá? Mini índice 13, tá certo? Ok, aqui eu vou selecionar ele, ok, beleza? Então eu pego ele aqui, ó, o WinQ25. Janela do gráfico, eu abro ela aqui, beleza? Então vamos supor, M5. Todos os setups aqui foram gerados para M5. Se eu quiser utilizar um setup único, tá? Basta eu vir aqui, ó, presta atenção. Eu arrasto o range break B3 para cá, beleza? Ok. Eu vou vir em parâmetros de entrada, clico em abrir. Eu vou MQL5 Expert Advisor, tá vendo? Vou lá na pasta do break-even,
do break B3 e vou selecionar o setup que eu quero. Se for um setup só, se eu for usar um setup só, eu vou selecionar o setup que eu quero. Vamos supor que eu quero esse primeiro aqui. Vamos supor que eu escolho esse setup 1 aqui. Então eu venho aqui e abro ele. Aqui, pessoal, eu vou colocar o meu e-mail, tá? Então eu coloco o meu e-mail, você vai colocar o seu e-mail de registro no Gradiente Force Trade, porque você vai usar esse robô na conta que você já tem registrado aí, tudo bem? Então você vai usar ele aqui, beleza? Então tá aqui, tudo certinho. Eu venho aqui, ó, vejo se está permitido algum trade, ok? E o máximo que eu faço aqui é o seguinte, eu quero permanecer esse Magic Number ou eu quero mudar, tá? Já tenho algum setup do índice rodando com esse Magic Number, porque esse número aqui tem que ser diferente de algum que você já está usando. Ah, eu uso 20, 25 no WDO, não tem problema. Mas se você usar 20, 25 em algum índice, não pode. Então você vai precisar mudar caso seja necessário, ok? Então você mudaria aqui. Então eu vou colocar um número qualquer aqui, por exemplo, vou colocar um 9 na frente, ok? E deixo 20 e 25, por exemplo. Se eu faço isso aqui, pessoal, presta atenção, ele já vai ficar ativado aqui para mim, ok? Então neste caso aqui, ó, a ativação já está pronta. Veja que já tem a data, presta atenção aqui, ó, já tem a data aqui em uso, tá? Já tem o saldo sendo mostrado, tá? Porque eu só uso, nas negociações eu uso só uma parte do saldo normal, fica tranquilo. E outra coisa importante, os setups, pessoal, já vem por padrão como forma de segurança. Todos os setups vêm setados aqui com um balanço de 500. Para quê? Porque se você depositar em uma conta com saldo maior, ele vai assumir inicialmente só 500. Eu fiz dessa forma para você minimizar erro. Então tudo vai ser calculado em cima de 500. E aqui ele usa 70% dos 500. Isso aqui é padrão. Se você falar para mim, não, Flávio, eu quero começar com mais capital, tá? Eu só recomendo se você fala assim, eu quero começar com 1.000. Então você vai vir aqui e colocar 1.000. Mas na conta você tem que ter 1.000, tá? Na conta você tem que ter 1.000. Mas nesse começo eu recomendo você deixar como está aqui, tá? Para quê? Para você pegar confiança e mesmo você tendo 5, 10, 20 mil reais na conta, roda 1, 2 meses do jeito que está aqui, vê o lucro que ele vai te gerar e depois você aumenta, tá? A minha intenção é que você fique consistente por meses, não arrisque logo de cara algo que você não possa estar arriscando, tá? Então, aqui por padrão ele vem dessa forma aqui. Então, por isso que quando eu dei o ok, ele pegou só 350, porque ele considerou que o meu capital é 500. Mesmo que o saldo da conta esteja em 863, tá? Mesmo que esteja em 863, ele respeitou 500 reais de saldo, ok? Beleza. Isso aqui é para você que quer instalar o modo ordem única, um setup e pronto. Agora, como que eu instalo os dias da semana? Eu quero usar aquele setup que tem para segunda, para terça, para quarta, para quinta e para sexta. É muito simples, tá? Vou começar do zero aqui para você entender, para você ver como que funciona. Então eu vou abrir o WinQ 25, janela do gráfico, vou colocar no M5, beleza? Eu vou novamente aqui arrastar o range break. Eu venho aqui, arrasto, ok? E eu vou selecionar o setup que eu quero. Eu venho aqui, ó, parâmetros de entrada, tá? Clico em abrir e eu vou selecionar o setup que eu quero. Então eu venho em MQL5, Expert, Advisor, venho aqui Range Break B3, Setup Range Break B3 e eu falo, eu quero esse ordem única aqui, o dia da semana 2024. Beleza, eu quero ele. Então eu vou pegar o setup 1 agora inicialmente, ok? Coloco o meu e-mail aqui. Agora vem um ponto importante, tá? Você vai precisar mudar o Magic Number de cada um dos setups, tá? Então você vai pegar cada setup desse aí e colocar um número que você queira. O número não pode ser número gigante, nada disso aqui não, tá? Você vai limitar o número aqui, ok? Você vai pegar aqui e colocar, por exemplo, 1 de segunda-feira, setup 01, por exemplo. Você pode colocar aqui, por exemplo, coloca uma sequência aqui, ó, 1000. Coloca mais um, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, beleza? Ó, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 0, 1. Dou ok, beleza? Ativei um setup.
Agora eu abro novamente aqui, janela do gráfico, M5, beleza? E venho aqui novamente, Range Break B3, ativo. Venho aqui, parâmetros de entrada, abrir, ok? Vou lá novamente, beleza? Expert Advisor, Range Break B3, tá vendo? Eu venho aqui, seleciono o setup de terça-feira, beleza? E abro ele aqui, ó, abrir. Coloco o meu e-mail e aqui eu venho aqui e coloco 1, por exemplo, eu vou mudar o Magic Number, eu venho aqui 1, 2, 3, 4 e coloco 2 aqui, por exemplo, tá? Mudei o Magic Number, beleza? Coloca o Magic Number que você quiser, mas tem que ser diferente, tá? Um Magic Number para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta e um para sexta. Ok, feito isso, eu dou ok aqui, beleza? Agora eu venho aqui, abro outro gráfico, janela do gráfico, ok, M5, beleza? E aí eu venho novamente aqui, Range Break B3, arrasto para o gráfico e vou instalar o setup de quarta-feira. Então eu venho aqui agora, venho na pasta, Expert, Advisor, venho aqui, Range Break B3 e vou selecionar o setup que eu quero aqui, beleza? Então eu vou pegar um de quarta-feira aqui, beleza? E coloco o meu e-mail aqui e mudo o Magic Number aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3. Então, beleza, já coloquei o setup de quarta-feira aqui, dou ok. Por que eu estou fazendo isso? Para nenhum setup interferir no outro, ok? Então já está aqui feito. Então agora o que eu faço aqui agora? Agora eu vou pegar e vou abrir outro gráfico aqui agora. Ó, janela do gráfico, vou colocar o de quinta-feira, M5, tá bom? E eu venho, Range Break B3, arrasto para o gráfico e vou selecionar o setup de quinta-feira. E aí sucessivamente. Sou obrigado a colocar todos? Não, depende. Às vezes você quer instalar o de segunda, quarta e sexta. Às vezes você quer instalar o de terça e quinta. Às vezes você quer instalar o de quarta e sexta. Você coloca o que você quiser. Eu estou te dando um exemplo do que você faz. Tá? E aí você vem aqui abrir e seleciona o setup de quinta-feira. Tá? Isso aqui é uma demonstração que eu estou fazendo para você que você possa fazer aí. Tá bom? Então você vem aqui e seleciona o setup de quinta-feira. Ok? Coloca o seu e-mail aqui. Quantos gráficos eu já tenho aqui? 4, então agora é o 5, né? Então eu venho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Espera aí. 1, 2, 3, isso. É 4. Esse agora é o 4, beleza. Isso aqui, quinta. Então, pronto. Agora eu tenho 4 gráficos aqui. Ok, agora eu vou de sexta. Então eu pego aqui o de sexta, janela do gráfico, por exemplo. Ok, M5, tá? Arrasto o robô para o gráfico, aqui ó, Range Break B3, ok? Parâmetros de entrada, clique em abrir, beleza? E agora eu venho aqui, ó, tá? Aí, ó, seleciono o setup que eu quero, venho aqui, ó, e vou de sexta-feira, beleza? Pronto. Isso que eu fiz aqui é uma demonstração de como que você instala 4, 5. Isso aqui é uma demonstração de como que você instala todos os setups. E cada setup você olha, permitir algo trade, tudo certinho, ok? Pronto. Então aqui eu instalei todos os setups de segunda a sexta-feira. Isso é um exemplo que você faz. Uma vez que você faz isso aqui, você vê se a negociação, se o algo trade está ativo, se os chapéuzinhos estão azul e se tiver tudo certo, é só você deixar trabalhar no período do pregão. Então assim, a Bolsa Brasileira, ele trabalha das 9 às 18. O robô vai trabalhar normalmente até às 17 e pouco, tá? Dependendo do setup que ele usa. Ah, mas eu criei um setup que trabalha das 14 até as 18. Beleza. Então você tem que, no horário que o seu setup estiver trabalhando, o MetaTrader tem que estar aberto, ativo, para que o robô trabalhe. Então isso que eu mostrei para você aqui são os setups que eu estou fornecendo para você do pacote Gradiente Force Trade. Então é importante você lembrar disso. Você tem que ter a assinatura do Gradiente Force Trade, tá? Para você usar e fazer o que eu estou mostrando aqui, tá certo? Então é muito importante você seguir os passos corretamente para você conseguir usar esse robô no mini índice. Ah, Flávio, eu posso otimizar esse robô? Pode, você pode otimizar esse robô. Quando você carrega um setup, tá?
Normalmente ele vai trazer para você aqui, ó, os parâmetros que ele está otimizando, tá vendo? Ó, normalmente, em alguns casos aqui, ele traz os parâmetros que ele está otimizando. No caso dos setups que são por dias da semana, eu só trago ativo o dia da semana. Mas se você, por exemplo, quiser fazer uma otimização, deixa eu fazer uma otimização, tá? Eu quero fazer uma otimização minha aqui. Então você clica aqui em otimizar, tá? Coloca o período que você quer, 2024, 2025, do jeito que você quiser. Você quer setup com preço médio, sem preço médio, o que você quer? Então, com base nisso, você vai vir aqui, por exemplo, ó, clica, copia o seu e-mail, clica em pré-definidos, ok? E você carrega o setup que você quiser aqui. Falar, deixa eu carregar um setup aqui, deixa eu pegar um setup desse que o Flávio me mandou, deixa eu pegar aqui o ordem única com incremento, deixa eu pegar esse 5 aqui, por exemplo, que deu 100% de acerto. Deixa eu rodar ele aqui, deixa eu ver o que ele vai otimizar para mim, tá? Mas eu também, vamos supor que você fala, eu também quero otimizar por dias da semana. Aí você vem cá e marca, se você quiser, por exemplo, tá? E você clica em otimização, aí você fala também, eu quero aumentar o saldo, eu não quero só R$500. Eu quero colocar aqui mil reais, por exemplo, eu quero negociar com 1.000. Aí você tem que vir aqui em parâmetros de entrada, mudar aqui para 1.000 também, ó, tá? Esse aqui é um exemplo. Ok, feito isso, basta você clicar em otimização completa, que ele vai gerar o backtest para você de forma rápida e eficiente aí, para você chegar em alguns setups que às vezes você ache mais interessante do que os nossos aqui, tá? Dessa forma aqui. Tem que aguardar um pouquinho, tá? Para ele começar a gerar resultado. E assim que ele começar a gerar resultado, você vai ver que os valores começam a surgir aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Ok? Os resultados já começam a surgir aqui, tá? Então agora é um processo que você deve esperar, mas tá vendo? É bem rápido. Normalmente ele gera um backtest rápido, não é demorado, tá? Porque esse robô foi feito para ter facilidade nos backtests. E aí, ó, um ponto importante, tá? Usamos sempre critério complexo máximo, tá? Porque ele analisa todos esses dados de índice Sharpe, fator, rebaixamento para chegar no resultado que eu quero aqui. Aí, se você rolar aqui para baixo, você vai ter valores negativos, você vai ter valores zerados e também você pode falar assim, como que eu zero isso? Basta você vir aqui, filtros, ok? Você pode remover as transações zeradas, você também pode remover as perdas, ok? E se também você quiser remover drawdown acima de 50%, você vem aqui e arranca o rebaixamento maior do que 50%. Então aqui você vai trazer só as otimizações que são realmente interessantes para você. Mas você precisa aguardar o teste concluir, beleza? Lembrando que aqui eu peguei um parâmetro, um setup normal, tranquilo, que você está otimizando. Você colocou um saldo de 1.000, 2025, a data atual, se você quiser mudar a data, você muda, beleza? Outro ponto importante, aqui nós estamos otimizando somente venda. Aí se você falar para mim, não, Flávio, eu quero... Vamos supor que você queira gerar uma otimização, porque aqui nesse caso aqui nós estamos gerando uma otimização somente com operações vendidas. Você pode gerar uma otimização só para compra ou também você pode deixar para ele te mostrar o que é melhor, tá? Então aqui, ó, se você olhar aqui, os resultados estão surgindo aqui, tá? Os resultados estão surgindo e ele vai te dar as melhores opções. Com certeza, uma coisa que eu vou falar para você com toda segurança é que na maioria das vezes, o maior resultado aqui, ó, é sempre a melhor opção para você. Mas o que você deve levar em consideração é questão de lucro, tá? É questão de rebaixamento e também vale a pena depois você, na hora de escolher o setup, tá? Assim que ele terminar o teste, você pode, por exemplo, ordenar por, deixa eu ver aqui, ó, por índice Sharpe. Você pode procurar pelo maior índice Sharpe, tá? Porque ele vai te trazendo algumas opções aqui. Ou você pode também por lucro, dar uma olhada se tem algum setup interessante por lucro, mas sempre respeitando, tá? Nível de margem, sempre respeitando o rebaixamento sobre o capital líquido, porque é importante você ver se o rebaixamento não interfere no seu saldo principal. Porque às vezes você tem um drawdown aqui, por exemplo, de 400, mas os 400 representa 70%. Então é ruim. Então você tem que pegar algo compatível com você. Uma vez que você pega uma otimização dentro do esperado, provavelmente a chance de lucro é grande.
E aí você tem que espera concluir, tá vendo? Para você escolher o setup. Se você gosta de otimizar, beleza? Então fica a dica aí para você aí, tá bom? E é isso então que eu queria apresentar para você, tá? Se você ainda não assinou, assina o Gradiente aí e use essa ferramenta hoje mesmo. Valeu? Até mais!